Seguimos por aqui para concluir esse assunto do Flamengo, Mauro César. O que o Vanderlei, o Vamp e o Bruno trouxeram à mesa também é bastante interessante para a gente discutir, porque o Vitor Pereira teve alguns casos, episódios ali de mexer, né, com egos no Corinthians, e agora vai para um time, o Flamengo, que tem um elenco que é vitorioso, campeão, aquela história toda. E nós vimos na temporada passada o Dorival Júnior, de certa forma, equilibrando pratos com o elenco. Como é que você espera, né, o trabalho do Vitor Pereira em relação a isso e também no aspecto técnico, tático da equipe? Com relação a isso, assim, eu acho que surgiu a partir de uma notícia dessa assim que eu não consigo entender, né? Jogadores do Flamengo teriam ligado para jogadores do Corinthians e não gostaram da maneira como falaram que o cara... Qual foi o problema que o Vitor Pereira teve no Corinthians? Com um jogador, Roger Guedes. A torcida estava clamando pela entrada do Roger Guedes. Não, sem o Roger Guedes não somos nada. Não, pelo contrário. Pelo contrário. E ele foi muito claro na coletiva quando ele falou que ele queria que ele fizesse algumas tarefas em campo que o Roger Guedes não cumpria. Que era basicamente jogar mais sem a bola, participar do jogo quando o time perdesse a bola. No decorrer da temporada, o Roger Guedes até mudou seu comportamento e recuperou espaço no time. Isso é perfeitamente normal. Se no ambiente profissional o jogador não pode ser questionado em hipótese alguma, então estão falando de quê? De um grupo de primas donas que não pode ser melindrado? O Flamengo já se livrou de boa parte daquela panela que foi embora, né? O Arão foi embora, o Rodinei foi embora, os Diegos foram embora, ficou lá o Felipe Luiz, que era da turma, né? Mas agora acho que sem esses companheiros todos, e o Davi Luiz, que até agora tem se mostrado ter uma liderança muito positiva em alguns aspectos. Quando eu falo do Rodinei, por exemplo, é que o Rodinei é o jogador querido dessa turma. Mexer com o Rodinei é comprar a briga. Barrar o Rodinei, não, barrou o Rodinei como? Então chega assim um Varela, jogador da seleção do Uruguai, se o Dorival coloca o Varela e tira o Rodinei, narizes ficariam torcidos. Isso acabou, tem que acabar. E contratar um técnico para quê? Para justamente ter essa postura. Relação profissional. O clube paga em dia, todo mundo ganha bem. Que história é essa? O jogador está de mimimi, não quer, pede para ir embora. Vai trabalhar no jardim de infância, vai jogar num time que atrasa salário e tem um técnico paternalista. O Dorival foi embora, uma das razões foi essa. Ele passou do ponto. Ele conseguiu equilibrar os pratos, mas no final ele era tão refém desse modelo de relação que ele ficava justificando derrota para o Corinthians, para o Coritiba, quase derrota para o Juventude. Não, os jogadores estão cansados, foi muito desgastante, era constrangedor o que ele falava. Ele deu uma entrevista num podcast certa vez, começou a elogiar tanto o Diego, começou a falar que o Diego era importante, mas fora de campo. Ou seja, o Diego era tão poderoso ali dentro do grupo que ele ficava fazendo média com o Diego fora do campo, porque ali é o quê? Está fazendo uma média. Ele pode até achar o Diego importante e tudo, mas... Só, Mauro, para voltar para o rádio, você conclui no AM da Jovem Pan. Estamos voltando do intervalo neste momento, falando do Flamengo, falando da expectativa para a próxima temporada do Vitor Pereira. De volta, agora no rádio, no AM 620, por toda a rede Jovem Pan News. Mauro César está comentando o Flamengo, a expectativa para a próxima temporada, e o Vitor Pereira, como vai lidar com os medalhões do Flamengo. Diga, Mauro. Então acho que é isso. O jogador vai ter que se submeter àquilo que... Como é que era com o Jorge Jesus? Era muito pior. O Jorge Jesus dá bronca na beira do campo, faz isso até hoje. Lá a gente vê nos clubes que ele dirige na Europa, no Fenerbahçe, no Benfica. Ele dá bronca na frente de todo mundo, até passa do ponto, né, expõe o jogador. E todo mundo aceitava. Então, acho que isso chega a beira o ridículo, né? Eu acho que discutir se o jogador vai gostar ou não, porque o técnico foi duro na cobrança com outro atleta num outro clube. É isso. Então, querem o quê? Querem dominar sempre o ambiente, fazer o que eles bem entendem. Derrubaram praticamente o técnico anterior, que também cometeu seus erros, é verdade, mas havia uma clara má vontade. Só quem tiver dúvida, pega o replay, o VT do Flamengo e Fluminense, a final do Carioca. O Timuru, você vê a empolgação, o envolvimento dos jogadores com o seu compromisso de trabalho aqui dentro do campo. E o fim dessa panela, que foi embora, é uma oportunidade muito boa de mudar esse tipo de relação dentro do clube. Quer ser profissional ou quer ficar vivendo do futebol dos anos 80? Então traz o João Santana, que o Vampeta lembrou agora. Papai Joel. O nome já diz tudo, o apelido Papai Joel. Uma relação paternalista, o camarada, o amigo. Tiveram o Renato Portaluppi há pouco tempo, com aquelas bobagens de, não, meu DVD, até a mídia utilizada já não existe mais, né? Meu DVD e tal. Quem tem DVD? Ninguém mais usa DVD. A visão, assim, é tudo tão antigo que até a referência é antiga. Não se moderniza, entendeu? Então fica nisso. Então, é isso que querem, né? O Dorival, ele foi bem por um determinado momento, ele cai e ele se mostra meio refém dessa situação, que eu acho que foi o grande erro dele. Não tinha nenhum problema, por exemplo, depois de ganhar a Libertadores e perdeu para o Corinthians. Ok, aí o resultado até mais natural, então dois grandes se confrontando. O Flamengo até não jogou mal aquele jogo, não.
Aí tem o jogo do Juventude. Só não perdeu porque entrou um menino lá de 19 anos no final e fez um gol de empate. Qual o problema dele chegar na coletiva e falar, jogamos muito mal. O Juventude é um time desmobilizado, que já está na segunda divisão, jogadores que já foram embora, o Celso Roth estava em casa de pijama lá, vendo lá o joguinho dele na televisão, de repente vestiu o fardamento, foi para a beira do campo para tentar começar um trabalho para o ano que vem. Ou seja, é um time já pensando no ano que vem, e nós quase perdemos aqui. Não pode, o Flamengo é o campeão da América, é o campeão da Copa do Brasil, não pode, a gente vai ter que rever isso aqui e tal. Não, ele ficou ali botando panos quentes. Aí veio o jogo do Avaí, perdeu para o Avaí em casa. Vergonhoso. Aí não teve coletiva, né? Do Dorival, que nesse dia só falaram os dois Diegos, que teve a despedida dos dois grandes jogadores da história do clube, né? E aí o Dorival não falou, a torcida ficou sem saber o que ele ia... Alguém tem dúvida de que ele poderia minimizar de novo? Ele já tinha minimizado contra o Juventude, acho que ali ele se queimou de vez. Então, quando vão buscar o Vitor Pereira, para o quê? Estabelecer uma relação de cobrança profissional, como tem no Palmeiras. Ora, bolas, por exemplo, vamos lá, todo mundo elogia o técnico do Palmeiras. A cobrança não existe ali? Não é profissional? Então por que o Flamengo tem que ser o mimimi da panelinha que não gosta? Por que isso? Qual a explicação? Tem que viver sempre do tempo dos anos 90 lá, desses treinadores que eu citei. Tem que mudar. O erro do Flamengo é que o Flamengo terceiriza o departamento de futebol. Eu acho que os dirigentes, aqueles dois que apareceram, o presidente, deveriam participar de uma outra forma, com cobrança profissional. Paga em dia, cumpre as obrigações, é cobrança profissional. Todo profissional tem que ser cobrado, se não está cumprindo, cobrança profissional, qualquer um. Pode ser engenheiro, médico, jornalista, motorista de ônibus, gari, padeiro, pizzaiolo, não importa, garçom. Você tem que fazer bem o seu trabalho. E a relação é essa. Quando houve esse episódio do Vitor Pereira com o Roger Guedes, eu não me lembro das pessoas defendendo o Roger Guedes. Eu vi as pessoas concordando com o técnico. Sim. Defenderam a maioria, todo mundo, porque ele demonstrava ter razão. Ah, mas ele expôs o jogador. Pô, perguntaram para ele, vai fazer o quê? O que nós queremos, jornalistas? Queremos ser enrolados ou queremos que o cara fale aquilo de fato que... E quando fala para o jornalista, está falando para o torcedor. O que o torcedor quer? Que tem torcedor que gosta de ser enganado, né? Tem isso também. Tem torcedor que fica com raiva quando publica notícias negativas sobre o clube. Eles preferem que aquilo fique escondido e tal, ele quer ser iludido. Fica com raiva do jornalista que publica a informação. Olha, esse clube está com esse problema financeiro, ou não pagou não sei o quê. Aí o cara fica com raiva do jornalista, quando na verdade deveria agradecer, porque ele está tentando colocar a realidade do clube pelo qual ele torce, para que ele saiba o que está se passando. Agora, em geral, o que a gente quer? Eu acho ótimo que os técnicos sejam diretos. Eu gosto dessa pegada desses portugueses que eles vêm para cá e falam, todos eles, Jesus, Abel Ferreira, Paulo Souza, o Vitor Pereira e outros. Eles falam... Castro o Castro a mesma coisa, fala o que ele acha. O Castro falou na entrevista sobre o Patrick de Paula. Houve momentos que ele falou, só faltou ele falar, olha, só faltou ele falar isso, joguei a toalha. Por quê? Porque o jogador não está me entregando o que eu preciso, o que o time precisa. Né? Tipo, já conversei, já orientei, já treinei, já falei, não adiantou. É o maior investimento do Botafogo pro ano. Ele comentou a Copa do Mundo pelo Sport TV lá no programa que ele ia lá. Pô, o cara é muito direto, sensato pra caramba, ele. O Castro. Então, e todos eles são assim, em geral, né? Todos é força de expressão, mas a maioria, pelo menos, é assim. Talvez um ou outro tenha um temperamento um pouco mais suave, digamos assim. E eles não estão errados, isso é cobrança profissional, gente. Você está dando uma coletiva, falando sobre... Não está achincalhando o jogador, não está dizendo que o cara não joga nada, que ele não serve, não é isso. Agora perguntou, Roger Guedes, por que ele não joga? Por que ele é reserva? Ele falou, por isso. Ah, mas não, já falei para ele, já treinei e tal. E era verdade, é só olhar para o jogo. O Roger Guedes era um atacante de pouca participação sem a bola. Nos treinos, ele falou nos treinos. Nos treinos, inclusive, ele não é um Mbappé. Apenas isso. Ele não é um Mbappé, ele não é um jogador especial. Você fala, não, esse cara que é tão bom que, mesmo com essa deficiência, quando o time perde a bola, outros vão correr por ele, mas... Ele vai resolver o jogo. Ele vai resolver. Não é esse o jogador todo. Ele é um bom jogador só. Não é um jogador excepcional. Então estava errado. Se tivesse errado, se todo mundo achasse isso, o Vitor Pereira estava apanhando naquela oportunidade e ele ganhou mais solidariedade do que outra coisa. E isso faz parte, inclusive, do contexto de uma admiração que os corintianos adquiriram por ele, que virou uma profunda decepção pelo episódio lá, da sogra, essa coisa toda. Porque ele não ganhou campeonato nenhum pelo Corinthians. E a torcida queria ele. Tanto que fica todo mundo com raiva porque ele vai para o Flamengo, que ele não renovou e vai para o Flamengo. Não só pela versão que ele colocou em prática e depois acabou acertando com outro clube brasileiro, mas porque ele foi embora. E por que ficaram chateados? Porque é sinal de que ele agradou. E isso está no pacote. Isso não é negativo. Acho que o que a gente pode questionar do Vitor Pereira no Corinthians é que o trabalho, na minha opinião, tá? O trabalho foi aquém do que se esperava. O Corinthians não jogou a bola que poderia jogar e ele recebeu, sim, contratações e reforços. Poderia ter jogado mais. Agora, com relação a essa conduta com os jogadores, gente, isso é um ambiente profissional, isso é um local de trabalho. No caso do Vitor Pereira no Flamengo, eu acho que o Flamengo também aprendeu.
Porque o Flamengo fez um discurso, a meu ver, claro, um discurso para o Paulo Souza. Não é possível que o Paulo Souza chegou chutando o pau da barraca sem ter recebido o sinal verde da direção que foi contratá-lo. Eu acho isso. Então, eu acho que nesse episódio... Foi isso. Contrataram com uma missão. É a missão. Você vai lá... Sacode tudo lá, muda tudo porque tá uma porcaria. Você vai lá... Perdemos todos os títulos no ano passado, o técnico antigo tinha uma relação paternalista com o jogador, aquela coisa. A gente quer um ambiente profissional. Você se garante? Tudo bem, ele chegou, faltou ele habilidade. Só que não seguraram. E também o chute na porta tem que ser dado com uma certa categoria. Vai chegar logo chutando o pau da Ele barraca. passou do ponto alguns pontos, mas esse suporte ele não teve. Então, aí não seguraram. Então, ele também pode ter interpretado que deveria dar um chutinho só na porta e ele entrou com os 2 pés. Então, isso é uma outra conversa que é passado, mas eu só estou lembrando. Então, acho que o Flamengo também aprendeu, mesmo seja um grandão, mesmo sendo um grandão, aprende com episódios. Isso é normal. Então, eu acho que o discurso que o Vitor Pereira ouviu já não é, digamos assim, idêntico ou próximo daquilo que o Paulo Souza ouviu. Então, ele vai entrar também, imagino, tá certo? Com a postura de cobrar, técnico internacional, estrangeiro, aquela coisa toda, mas também jeitoso. Longe de passar o pano, passar a mão na cabeça. Entendeu? Então eu acho que ele. E outra coisa, ele já estava vivendo aqui no futebol, já estava vivendo no futebol brasileiro. Eu acho que ele pode chegar com mais cintura. Delicadeza, né? Parece que a diretoria do Flamengo busca esse perfil, mas aí tem que ver se eles vão segurar, né? Porque eu, quando vejo o Marcos Braz, eu não conheço, mas ele me parece ser meio que um Renato Gaúcho dos dirigentes, assim. Também, assim, meio de que ele gosta de mostrar que tem uma amizade com os jogadores. Ele me passa essa impressão. Os dirigentes têm relação muito próxima com os jogadores. Sim. O presidente tinha relação próxima com outro jogador também, assim, que eu acho que é incompatível isso. Sim. Isso não pode existir. Não tem como. Não tem. O presidente do clube, especialmente o presidente do clube, o vice-presidente também, tem que ter uma relação de trabalho. Se você começa a ficar amigo do jogador, como é que você cobra o cara? Como é que as coisas não podem se misturar? Agora tem uma diferença fundamental. O Paulo Souza pegou um time que era terra arrasada. O time do Renato Fernando era uma porcaria, né? E perdeu tudo, coordenador de vices. E o Vitor Pereira assume o time campeão da Libertadores. Então, assim, e o detalhe, e esses caras que era essa panela, já foram embora. Não é que são maus jogadores, não, são jogadores importantes na história do clube, mas formaram ali, era uma panela. Uma panela difícil de você quebrar, difícil de você entrar. Saiu o Arão, saiu os 2 Diego, né? Saiu os 2 Diego, entendeu? Saiu o Rodinei, quer dizer, isso já vai... E aí, o que acontece? A zona de influência desses jogadores costuma ser grande. Porque o Gabigol, o Bruno Henrique não participam nada disso. São meio descolados. Mas quantos jogadores periféricos acabam meio que aderindo à panela? Você vai ficar contra o Diego? O Diego tinha um poder de concentração ali dos jogadores impressionante. Então, assim, você tem uma força paralela dentro do clube, pô. Os caras fazem o que eles quiserem. E era muito nítido isso no tempo do Paulo Souza. Repito, também teve a culpa dele. Mas os interesses do clube ficaram em segundo plano. Primeiro, era uma queda de braço ali dentro. Isso era muito evidente, gente. Vitinho foi embora também. Outro também, que era um jogador muito controverso. Olha quanta gente saiu. E que não faz falta. Já deram o que tinha que dar. Enfim. Agora, eu acho que tem essa diferença de realidade. Ele encontra outro momento. Diferente do Paulo Souza. E ele conhece muito bem, porque ele estava aqui há um ano quase. Ele conhece os jogadores. Eu acho que isso foi até o fator decisivo do Flamengo atrás dele. Quando o Corinthians e ele anunciam que ele não continua, e os caras pensaram, pô, mas o Dorival, vamos renovar com o Dorival. Pô, o Dorival tem problema aqui, assim. Pô, mas tem o Vitor Pereira, pô, tá dando sopa, pô. Ah, mas tem a sogra. Vamos falar com outra. Vai que a sogra quer morar no Rio de Janeiro, não sei, né? Ou essa da sogra. Aliás, essa sogra, ela tem que estar na coletiva. A sogra, Maldo, a sogra... Junto com o professor. Todos nós aqui temos sogra. A sogra, quando você tá ganhando dinheiro, ela vai dizer assim, fica, manda só o meu. Ela vai dizer, vem cuidar. Vem meu genro, ficar comigo em casa. Ela sabendo que está entrando dinheiro para ela, para a filha, para todo mundo, ela vai dizer assim, eu vou para aí ficar com vocês. Essa da sogra foi demais. O problema está na sogra. Sim. É por isso que eu quero ver a coletiva, não é porque assim, pelo caráter do Vitor Pereira, se ele trabalha bem, trabalha mal, se o time vai jogar bem. Eu quero ver o que vai falar da sogra. Minha sogra se recuperou, vamos pra Bahia, ela agora do Rio de Janeiro. O que eu acho que ele vai dizer é que a sogra vai vir pra cá, a família vir toda pra cá. Isso. Ele vai montar uma estrutura, alguém pode perguntar, não sei se vão perguntar. Por que não fez isso no Corinthians? Não daria pra fazer? Aí ele vai ter que, de repente, explicar que a sogra... Eu não acredito na história da sogra. Então, o motivo da saída é outro. A sogra gosta da praia.